Agora vamos estudar os profetas menores, que recebem esse nome porque são pequenos, comparados aos maiores como Isaías e Jeremias e Ezequiel. Alguns desses profetas pequenos ocupam apenas uma página na Bíblia, mas são muito importantes. E vamos estudar dois deles nas duas próximas palestras, Obadias e Joel. Agora, estes profetas, todos se relacionam com o exílio. Ou eles falam antes do exílio e avisam que está chegando, ou falam durante o exílio, buscando confortar o povo, ou falam depois do exílio, ajudando-os a se estabelecer novamente na pátria. Mas parece que todos os profetas do Antigo Testamento falam sobre essa grande tragédia, em que o povo de Deus perdeu a terra que Deus lhes dera, e foram levados de volta à escravidão, novamente, deportados de sua própria pátria. Agora, o que é um profeta? Um profeta, basicamente, é um porta-voz de Deus. E isso significa que ele primeiro ouviu de Deus. Portanto, as duas qualificações de um profeta é, em primeiro lugar, que ele tem a sensibilidade de ouvir de Deus, e número 2, que ele tem coragem de repartir o que ele ouviu. Agora, os profetas recebiam a palavra de Deus de muitas formas diferentes. Uma das mais comuns é através de figuras. Eles viam coisas acontecendo antes de acontecerem. Então, muitas vezes, um profeta era chamado de um vidente do Antigo Testamento. Ele enxergava coisas. Agora, às vezes, essas coisas vinham durante o dia, estando ele acordado, e recebe o nome de visões. Mas, às vezes, vinham durante a noite, enquanto ele estava dormindo, então recebe o nome de sonhos. E o Espírito Santo traz essas visões durante o dia, quando estão acordados, e os sonhos durante a noite, quando estão dormindo. Me perdoem. E literalmente enxergam as coisas acontecendo antes de acontecerem. E ao descreverem estes eventos, normalmente o descrevem usando o tempo passado, como se já tivesse acontecido. E essa é uma característica da profecia, ao qual temos que nos acostumar. Nós usaríamos o futuro para dizer essas coisas, dizendo, eu vi o que vai acontecer. Mas ou o profeta usa o presente, eu vejo acontecendo, ou eu vi o que aconteceu. E na verdade ele está descrevendo o sonho, a visão que ele viu. Então ele descreve usando o passado como se já tivesse acontecido. E alguns estudantes da Bíblia um pouco ingênuos acham que essas profecias na verdade foram escritas depois do evento. Então nem são predições, na verdade são relatórios que vieram depois. Não, eles ficam confusos porque os profetas estão usando o que nós chamamos do tempo profético perfeito, como se fosse algo que já é completo, quando na verdade estão descrevendo o que eles viram acontecer, e viram de forma vívida, com todos os detalhes. Um dos profetas menores que estudaremos, que ele chegou a ver até a cor dos uniformes dos soldados que viriam para destruir Babilônia. E ele disse, eu vi soldados vindo com casacos vermelhos. E não tinha como ele saber que, na verdade, os persas que vieram destruir Babilônia usavam casacos vermelhos. Seus soldados. Ele viu isso e descreve como se já tivesse acontecido. Então temos que nos acostumar com esse tempo verbal profético que eles usam, quando estão falando, na verdade, sobre eventos futuros, como se já tivesse acontecido no passado, porque realmente viram acontecer no seu passado pessoal. Agora, Enoque foi o primeiro profeta de Deus no Velho Testamento, foi o primeiro a trazer uma profecia de Deus, e foi o aviso de juízo. E isso é uma característica dos profetas. Eles sempre falam sobre coisas sombrias e sobre julgamento, porque Deus só manda um profeta quando as coisas estão indo errado. E isso é compreensível. Até mesmo no escritório, você só vê o seu chefe quando você fez alguma coisa errada. Quando você vê o chefe se aproximando, você pensa, o que eu fiz de errado? Ou quando o diretor de escola diz, lá no corredor, algum menino. Quando eu estudava e o diretor começava uma frase com algum menino, todos tremiam nas bases, sabendo que um de nós seria pego. Então os profetas vinham com essa mensagem de juízo, porque o povo tinha pecado. Eles eram enviados quando as coisas não estavam certas. E como nós já estudamos, o Império de Davi foi o ápice de sua história, mas depois disso, infelizmente, as coisas foram desmoronando rapidamente. Na verdade, a derrocada começou no dia em que Davi cometeu adultério com Batseba.
E dali em diante, a história deles é uma situação triste, deteriorante. E Deus enviava profeta após profeta, avisando-os de que se continuariam em rebelião, teria que tirá-los da terra e levá-los ao cativeiro. E perderiam a terra prometida. Um desastre que para eles era inconcebível. E infelizmente eles não acreditaram que um dia iria acontecer. Eles perguntaram como que Deus pode deixar seu templo ser destruído. Enquanto estivermos morando perto do templo, estamos seguros. Mas na verdade o templo foi destruído. E Deus permitiu. Mas Deus nunca castiga alguém sem antes avisá-lo primeiro. Faz parte de sua bondade. Ele não aparece de repente e dizer, já basta. Ele envia profeta após profeta, dizendo, se continuarem dessa forma, eis o que vai acontecer. E é por isso que tantos destes profetas falam de coisas relacionadas com o desastre que foi o exílio. Os que vieram antes avisando-os de que aconteceria e no meio e depois. Vamos falar sobre dois destes profetas que profetizaram antes do exílio. Um é chamado Obadias, tem dois aqui, e o outro se chama Joel, ou Yoel. Na verdade, estes dois foram os primeiros profetas que viriam para avisar sobre o que aconteceria. Obadias foi o primeiríssimo e Joel foi o segundo. Infelizmente, nas nossas Bíblias, os profetas menores não estão na ordem correta. Então, às vezes, fica bem confuso. Mas Obadias foi o primeiro profeta escrito. O primeiro profeta cuja mensagem virou um livro nas escrituras do Antigo Testamento e Joel foi o segundo. Agora eu fiz aqui um esboço de Obadias, do livro de Obadias. É o livro mais curto do Antigo Testamento, é só uma página. Somente 21 versículos. Talvez ele só falou uma vez na sua vida. Mas mesmo assim, as suas palavras estão conosco séculos depois. A data em que viveu Obadias foi 845 a.C. E isso inaugurou um período de 300 anos durante o qual profeta após profeta veio e profetizou e avisou o povo de Deus. Não continuem dessa forma. Joel, o segundo, veio em 835 a.C., apenas 10 anos depois. Sabemos que ele veio depois porque ele cita Obadias. Ele diz, Deus já falou isso com vocês, e ele cita Obadias. Então nós temos assim a ordem certa. Além de outras dicas dentro das profecias, nos dá a ideia das datas. Então Joel usou as profecias de Obadias e construiu sobre elas. E especificamente usou uma frase que Obadias introduziu. Um conceito totalmente novo. E o conceito era, o dia do Senhor está vindo. E essa frase, o dia do Senhor, aparece em todos os profetas posteriores. E persiste até o Novo Testamento. Então essa frase, o dia do Senhor, é uma frase muito importante, que teremos que estudar detalhadamente. É o dia em que Deus virá para acertar todas as coisas. Agora, os profetas tinham duas mensagens. Um era para Israel, o povo de Deus. Mas também tinham mensagens para as nações ao redor de Israel. Não apenas traziam a mensagem de Deus para o povo de Deus. Falavam também a outros povos, quase todos os profetas. Na verdade, Obadias nem chegou a falar nada com Israel, mas com um dos vizinhos de Israel, de nome Edom, ali ao sudeste do Mar Morto. Então a sua profecia é inteiramente relacionada com uma outra nação chamada Israel, que é interessante. O primeiro destes profetas nem chegou a falar com Israel, mas com Edom, e teremos que perguntar por quê. Sabemos muito pouco sobre ele. Sabemos o seu nome, que significa um adorador de Yahvé, ou o servo de Yahvé, porque para adorar é servir. Como dizemos, teremos um serviço de adoração, domingo de manhã. Então servir a Deus e adorar a Deus são a mesma coisa, na Bíblia. E o nome dele é servo ou adorador de Yahvé, Obed-Yah. Mas nós dizemos Obadias. E é só isso que sabemos. E a maioria de sua mensagem é uma predição sobre o futuro, que ele recebeu, diz ele, como uma visão. Então estava acordado e enxergou essa imagem. Viu acontecendo. E depois descreve o que ele viu bem claramente.
Então é uma mensagem visual e não verbal. Portanto, ele é um dos videntes de Israel, que via as coisas acontecendo antes de acontecerem. Agora, este país, Edom, ficava no que nós chamamos da Transjordânia, por cima do vale bem profundo do Jordão e o vale Aravar, ali do outro lado. E eu não sei se eu tenho aqui um mapa. Ah, sim, tenho sim. Vamos ver o mapa. Essa é a terra prometida de Israel, mas, na verdade, Deus prometeu essa parte para Israel também. Mas nunca chegaram a ocupá-la completamente. Debaixo do rei Davi, Edom se tornou um tipo de satélite, assim como alguns países da Europa Oriental se tornaram satélites da Rússia. Portanto, Davi conquistou Edom e se tornou parte do império. Mas o povo de Edom ainda moravam lá. E assim que o império de Davi começou a se encolher, assim que as coisas começaram a dar errado, Edom imediatamente buscou a sua própria independência e se rebelou contra o reino de Deus, representado pelo reino de Israel. Portanto, é ali que eles moravam, ao sudeste do Mar Morto. E tinham duas cidades. Uma chamava-se Bosra e a outra se chamava Sela. S-E-L-A. Essa cidade hoje em dia chama-se Petra. Com certeza já ouviram falar de Petra. E as construções impressionantes, e veremos fotos delas daqui a um minuto. Mas antigamente chamava-se Sela. E era localizada em uma das estradas mais importantes do Oriente Médio. Aqui está a encruzilhada do mundo, onde a estrada que vinha da África e ia até a Ásia cruzava com a estrada que vinha da Europa, indo até a Arábia. E essa estrada, do outro lado do Vale do Jordão, se chamava a Estrada do Rei. E foi nessa estrada que Moisés conduziu o povo de Israel. Mas essas duas cidades, Bosra e Sela, ficavam nessa estrada. E Petra, como é chamada hoje em dia, é um lugar bem inusitado. Eu visitei esse lugar anos atrás. Eu saí de Amã, que fica aqui em cima, e descemos o deserto de carro, pela Estrada do Rei. Ao lado ficava a ferrovia, que Lawrence da Arábia ficava sempre explodindo. Lawrence da Arábia ficava aqui, nesta região. Então descemos aqui, passando a Bosra, viemos até perto do local, mas depois tivemos que sair do carro. E tivemos que montar alguns cavalos velhos para o resto do caminho, cheios de caspa, se eu me recordo. Então montamos desses cavalos e passamos por esse desfiladeiro bem estreito nas montanhas. Dava para tocar as duas paredes em alguns pontos. Chama-se o Sikh. E andamos por alguns quilômetros dentro desta fresta. E as rochas subiam a 50, 60 metros dos dois lados. É muito estreito, é apenas uma fenda. E muito perigoso para atravessar quando há uma enchente depois de uma chuva. Vimos um carro levado pelas águas naquele local e pessoas morreram afogadas ao passarem ali. Então tem que passar sem chuva. E depois, adiante, você vê de repente um templo mais ou menos do tamanho da Catedral de Saint Paul, esculpida ali da rocha. E é a coisa mais impressionante. Você sai desta fenda, chamada Sikh, e logo dá de cara com isso que parece uma catedral, esculpida daquela rocha vermelha. Daí você vira à direita e se encontra em um grande círculo aberto. E ali naquele lugar há 1000 templos, todas esculpidas da rocha, enchendo aquele círculo enorme, vazio ali no meio das montanhas. E subindo imponentemente acima delas há uma montanha, com mais de 500 metros de altura, subindo ali um despenhadeiro. E aquele é o Monte Seir, a antiga cidade de Sela, onde morava o povo de Edom. E toda a profecia de Obadia é sobre aquela única montanha. Quero lhes mostrar algumas figuras agora para que vocês sejam videntes também, para enxergarem a situação. Este é o Sikh, aquela fenda estreita na rocha. Alguém está andando a cavalo ali. Há um grupo inteiro de pessoas. Este é apenas um dos templos que você vê na saída. Eu coloquei um homem aqui só para vocês verem a proporção. Olha a proporção. Isso tudo foi esculpido da rocha. Um feito incrível. Que arquitetura! É magnífica. Dá para escalar aqui até o topo do pico. E de lá dá para ver o Mar Morto de um lado e o Mar Vermelho do outro lado. É realmente bem incrível. E rodeando todo o círculo há esses templos esculpidos da rocha.
E quando você entra, são tão grandes por dentro como de fora, e não há nada sustentando o teto. E as paredes estão nas tonalidades mais impressionantes de vermelho, roxo e verde. É um lugar realmente fantástico para se visitar, completamente abandonado. E depois, no meio, você vê o Monte Seir. Assim, é impregnável. E os edomitas moravam ali. E aqui em cima você encontra altares de sacrifício humano, onde ofereceram humanos vivos aos seus deuses. E aqui embaixo você vê todas as casas esculpidas da rocha e outros templos menores. Literalmente moravam em cavernas. Mas que cavernas! Agora, estes templos não são da época dos edomitas. Eu preciso falar isso. Foram construídos pelos nabetianos séculos depois. Depois falarei sobre isso. Mas os edomitas moravam nesta fortaleza. E moravam bem aqui no topo. E logicamente era impregnável. E como tinham orgulho disso. Ninguém poderá nos abater, diziam. E Obadias cita isso. Que orgulho! Somos invencíveis. Eu me lembro do Capitão Smith, do Titanic. E Jim e eu compartilhamos o interesse no Titanic. Já tocamos em vários objetos do Titanic, não é verdade? Que foram resgatados, mas Capitão Smith disse: nem o próprio Deus poderá afundá-lo. Meu Deus, que coisa mais perigosa de se dizer, não é mesmo? E Edom disse: nem o próprio Deus poderá nos abater. E a mensagem de Obadias foi: Deus vai lhes abater. Ó Monte Seir, orgulhosa, serás abatida. Bom, este é o contexto do livro. Um lugar impressionante e uma palavra impressionante. Agora, o que é significativo aqui é que o Deus de Israel é o Deus de outras nações. Agora, aquilo era uma coisa bem radical para dizer naqueles dias, quando todas as nações tinham seu próprio Deus, e criam que o Deus de Israel era apenas o Deus de Israel. E as outras nações não tinham nada a ver com ele. Era o que eles pensavam, mas sabe, o Deus de Israel é o único Deus que existe. E julgará não apenas Israel, mas todas as outras nações também. Essa é a mensagem. E o Deus dos cristãos é o único Deus que existe, e ele há de julgar as pessoas de outras religiões também. Sabe, vocês creem nisso? Não é fácil de crer nisso nessa sociedade chamada pluralista, em que todos têm seu próprio Deus. Mas se existe apenas um Deus, e o Criador do universo é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, então todas as nações terão que acertar as contas com o Deus de Israel. Todas serão julgadas pelo nosso Deus. Essa é a mensagem revolucionária dos profetas. Não falavam apenas com Israel, falavam com todos. Nosso Deus há de julgar vocês também. Então essa era a mensagem bem radical de Obadias. Tudo está sob seu controle. E claro, essa é a mensagem do Novo Testamento também. Quando Paulo falou em Atenas, no Monte de Marte, ele disse: Deus concede a cada nação o seu próprio tempo e espaço. É Deus quem traça o mapa. Foi Deus quem trouxe o Império Britânico a seu fim. Quando eu era garoto, o atlas da escola era vermelho. Você poderia viajar o mundo inteiro sem deixar solo britânico. Era um império sobre o qual o sol nunca se punha, diziam. Então o que aconteceu com esse grande império? A resposta é: lavamos as mãos do povo de Deus, Israel. E Deus disse: se não podem cuidar do meu povo, não podem cuidar de ninguém. E dentro de 5 anos, o império caíra. Creio que era um dos exemplos mais claros da mão de Deus. Porque um dos outros princípios que aprendemos desses profetas é o seguinte: que Deus julga as outras nações pela sua atitude ao povo dele. Porque a coisa mais importante para Deus é o seguinte: como vocês trataram o meu povo. Que nos dias do Antigo Testamento significava como vocês trataram Israel. Mas nesses dias também significa como trataram a igreja. E Deus julgará as nações do mundo pela forma com que trataram o povo dele. E isso é provado em toda a história, em letras garrafais. E a primeira nação a ser julgada nesta base foi a nação de Edom, pelo que eles fizeram a Israel. Então este é um princípio muito interessante. O que fazemos ao povo de Deus, nós fazemos a Deus.
Jesus fala do mesmo princípio. Porque vocês fizeram isso ao menor destes meus irmãos, a mim me fizeram. E quando ele diz irmãos, ele está falando dos cristãos aqui. Não está falando de qualquer um. A palavra irmãos do Evangelho de Mateus só é usada para os discípulos de Jesus. E Jesus disse: quem toca nos meus discípulos, toca em mim. Quem zomba deles, está zombando de mim. Saulo de Tarso aprendeu isso a duras penas da estrada de Damasco. Uma voz disse: Saulo, Saulo, por que estás me perseguindo? Quem és, Senhor? Sou Jesus de Nazaré. E Saulo não disse: mas não estou te perseguindo, estou perseguindo aos cristãos. Porque imediatamente percebeu que o que se faz aos cristãos, se faz a Jesus de Nazaré. Agora, este é o princípio profundo. O que se faz ao povo de Deus, você faz ao próprio Deus. São a maçã de seus olhos. E é a parte de Deus mais sensível para tocar, a maçã de seu olho. Assim como a íris de seu olho é a parte mais sensível de seu corpo. Quem fere meu povo, diz Deus, está ferindo a mim. E sobre este princípio, todas as nações serão julgadas. E agora que o povo de Deus se encontra em todas as nações do mundo, todas as nações têm que decidir que atitude tomarão quanto ao povo de Deus. E este será um dos fatores principais do dia do juízo. Na verdade, lá no início, quando Deus chamou Abraão, ele disse: Abraão, todos os que te abençoarem, eu abençoarei. E todos que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Agora, este princípio aparece em profeta após profeta, quando falam com outras nações. Então, por isso, a maioria de suas profecias são para nações que tiveram contato com Israel, que viviam ao redor de Israel. E, portanto, haviam adotado uma certa atitude com relação a Israel, uma atitude que lhes custaria seu destino futuro. Bem, estamos percebendo que há muita coisa nesse livro de Obadias. Vamos voltar ao esboço e procurar entendê-lo. É muito simples, é dividido em duas metades. A primeira metade são os versículos de 1 a 14, e diz que uma nação será julgada, a nação de Edom. E na segunda metade, baseada nessa visão de Edom sendo julgada, ele vê todas as nações sendo julgadas. É uma visão que vai se expandindo. Agora vamos olhar essas duas metades. Em primeiro lugar, uma nação será julgada. Edom, a propósito, significa vermelho. E a cidade fica num lugar onde há muita rocha vermelha, como vocês viram, mas não é por isso que se chama vermelho. É localizado no lado oriental do Vale do Aravar, e lhes mostrei as duas cidades. Sela, ou Monte Seir, era aquela rocha enorme no meio do que hoje é chamado Petra, muito fácil de ser defendido. Me lembro de ter visitado o ninho de águia de Hitler, em Berchtesgaden. E ele construiu uma casa lá no topo da montanha de Berchtesgaden. As paredes são de granito com mais de 1 metro de espessura. É um lugar impregnável e ele chamou o ninho da águia. E de lá dá para enxergar até Munique, é um lugar bem impressionante. Mas 20 anos depois, lá estava ele, tirando a própria vida. É impressionante como o homem gosta de construir prédios altos e subir lá e dizer: eu sou o tal. Eu sou. Desde a época de Babel, o homem vem tentando fazer isso. Atualmente é uma corrida para construir o prédio mais alto do mundo, vocês sabiam disso? Tenho figuras de todos os prédios que estão projetando construir. E todos os atuais. O mais alto do momento é o prédio Sears em Chicago, mas logo ficará pequeno. Estão planejando construir 3 prédios com 1 quilômetro de altura na costa do Pacífico. Numa zona de terremotos, dá para acreditar? Como o homem é orgulhoso! Nós temos o prédio mais alto do mundo. E eu vi os projetos, vai ter 1 quilômetro de altura. E depois fará um prédio com 2 quilômetros de altura. Conseguimos construir. Somos os mais altos. E havia esse orgulho em Edom. Mas há muito mais do que isso. Depois falo mais sobre isso. E Obadias diz: as nações hão de lhe destruir. E ao contrário de ladrões que só pegam as coisas que lhe interessam, vão tomar tudo que vocês têm. E ao contrário dos apanhadores de uva, que sempre deixam algumas uvas para trás, não deixarão absolutamente nada para trás. Serão humilhados, serão abatidos, perderão seu território, perderão o seu status.
Porque Deus odeia o orgulho que os homens têm. É o pecado que mais irrita o nosso Deus, o nosso orgulho humano. Quando pensamos que somos tudo, quando achamos que somos invulneráveis. É quase como se estivéssemos pedindo a Deus que venha nos abater quando somos orgulhosos. Bem, por quê? A resposta é porque o Edom desprezou o povo de Israel. Porque o orgulho tem dois lados. Um dos lados é você tem uma opinião muito alta de si mesmo. Mas o outro lado é você tem uma opinião muito baixa das outras pessoas. Não se pode ter uma opinião alta de si mesmo sem desprezar os outros. Porque você é igual a eles. E se você exalta a si mesmo, automaticamente rebaixa os outros. E especificamente, Edom se exaltou em orgulho no topo do Monte Seir. Olhou para baixo, literalmente. Eles olharam para baixo e desprezaram Israel. E este conflito era bem antigo, assim como a maioria dos conflitos. O conflito na Irlanda do Norte começou 300 anos atrás. O conflito no Oriente Médio entre árabes e judeus vem da época de Isaac e Ismael. E parece que quanto maior o grau de parentesco, mais as pessoas se odeiam. Sem muita intimidade, não há muito o que odiar. E é por isso que, quando o casamento não dá certo, muitas vezes há ódio. E há desprezo do que sentiriam por algum estranho. E isso é porque Edom, na verdade, é Esaú. Por isso que Edom significa vermelho. Porque Esaú era ruivo. E os edomitas eram descendentes diretos de Esaú. E vocês se lembram de Jacó e Esaú? E quem já leu a saga de Jacó e Esaú, dá para entender o porquê de tanto orgulho e desprezo em Edom. Os descendentes de Esaú. Os descendentes de Esaú se estabeleceram no lado oriental do Vale do Jordão e os descendentes de Jacó do lado ocidental e ficavam se encarando. Mas é interessante que Deus proibiu Israel de tratar Edom com atitude errada. E Deus diz em Deuteronômio, vocês sempre precisam tratar os edomitas corretamente. Não se esqueçam que Esaú era o irmão de Jacó. E Deus ordenou que tratassem Edom com amor fraternal. Foi um mandamento a Israel. E por isso que Obadias, nesta profecia contra Edom, diz: você não deveria ter tratado o seu irmão como tratou. Porque foi isso que aconteceu. Tão logo o império de Davi começou a desmoronar, os edomitas se levantaram. E qualquer um que atacasse Jerusalém ou Israel, qualquer um, filisteus, árabes, qualquer um, depois os babilônios, os edomitas sempre atacavam juntos. Não ficavam só observando, participavam. E quando vieram os babilônios tinham um hábito bem horrível, eles eram realmente bem bárbaros. Pegavam criancinhas pelo pé e esmagavam seus cérebros nas rochas. E os edomitas participavam. Na verdade, eles os incentivavam, ficavam torcendo. Vamos lá, faça mesmo, faça mesmo. E todo o ódio e ressentimento e inveja acumulado há séculos aflorou. Quando os filisteus vieram contra Jerusalém, os edomitas vieram também. Quando os árabes atacaram, eles vieram também. Quando os babilônios vieram, eles também vieram. Aproveitavam todas as oportunidades. Claro, não tinham força em si mesmo para fazer muita coisa. Mas ao verem outra nação, vinham rapidamente participar. Sempre tomando partido contra Israel. E eles eram irmãos. Jacó e Esaú. E Deus os condena pela sua falta de amor fraternal. Vocês não deveriam ter tomado essa atitude contra seu irmão Israel. Aproveitando o seu momento de fraqueza. Aproveitando os ataques de seus inimigos. Não deveriam ter feito isso. E Deus há de julgá-los por isso. Muito bem. Faço uma pergunta aqui. Será que ouviram o que Obadias disse? E se ouviram, será que deram atenção? Essa é a pergunta. Bem, a primeira parte é toda sobre Edom. Mas mais ou menos na metade, Obadias muda da terceira pessoa para a segunda.
Ele começa a falar de Edom como ele e começa a falar você. E aparentemente Obadias teve a coragem de ir a Petra e pregar diretamente a eles. Não deveriam ter feito isso. Quanta coragem! Por isso que os profetas eram mortos, sabe? Eram mortos um atrás do outro. Mas aparentemente foi Edom para pregar para eles. Vamos continuar. O que aconteceu com os edomitas depois disso? Bem, a história deles é uma história muito complicada, mas no 6º século a.C. foram atacados pelos árabes. E tiveram que fugir. E abandonaram a sua cidade e passaram por outro lado do vale, para o deserto de Negev. E o Negev foi renomeado, passando a se chamar Idumeia, por causa dos edomitas que vieram. Então perderam as suas cidades e agora estavam vivendo como beduínos no deserto. No Negev, os edomitas moraram lá e começaram a prosperar. Mas chegou um dia, quando um edomita do Negev, um descendente de Esaú, foi a Roma e conversou com Júlio César e disse: quero que você me vende o trono de Israel em Jerusalém. E os romanos lhe venderam o trono, e o seu nome era Herodes. Herodes, o idumeu, o edomita. E agora ele era o rei sobre Israel. O edomita, Herodes o Grande, era rei de Israel. E disse: agora vou construir prédios maiores que os nabateanos estão construindo na minha antiga cidade Petra. Porque a essa altura estavam esculpindo aqueles templos da rocha. E foi por isso que ele reconstruiu o templo em Jerusalém. Por isso que ele construiu tantos palácios. Por isso que ele construiu o palácio lá no Massada. O edomita agora era o rei dos judeus. E quando vieram os reis magos perguntando: onde está aquele que nasceu, rei dos judeus? Dá para imaginar por que ele ficou tão irado? Não vou permitir um judeu neste trono. Edom conquistou. Sou Herodes o Grande. E matou todos os bebês em Belém. E o seu filho foi o Herodes que matou João Batista e com o qual Jesus não tinha nada para dizer no julgamento. E o seu neto foi o Herodes que foi comido por vermes no livro de Atos. E o seu bisneto foi um homem chamado Agripa, que nasceu 100 anos depois de Cristo, sem filhos. E assim os edomitas desapareceram. Não há um edomita sequer no mundo hoje. E tudo aconteceu conforme Obadias profetizou. Ele predisse tudo. É uma história impressionante, não é? Como a briga de Jacó e Esaú quase matou Jesus. E o próprio Jesus foi levado a julgamento perante um edomita. Aprendemos o seguinte: Deus não tem pressa para executar o seu juízo. Porque desde Obadias até seu desaparecimento total são 910 anos. Deus não tem pressa para julgar, mas sempre julga. Um poeta alemão em 1653 falou sobre isso. Meu alemão é fraco, mas vamos lá. Gottes Bullen malen langsam malen. Aber trefflich klein. Abend langsamer, mutig sich sommet. Bricht mit schaffet alles ein. Entenderam tudo, certo? Vou lhes dar uma tradução aproximada, numa língua que vocês entendem. O moinho de Deus moe vagarosamente, mas moe esmiuçadamente. Deus espera pacientemente e com muita precisão moe todas as coisas. Deus não tem pressa, é tardio em irar-se. Mas quando diz que fará alguma coisa, ele o fará. Pode ser 1000 anos depois, mas o fará. Onde está Edom hoje? Sumiu. Onde está Israel hoje? De volta à sua terra. Se você não crê no Deus de Israel, não sei como explicar isso, assim como tantas outras coisas. Bom, depois de falar sobre o julgamento de Edom, Obadias viu que um dia todas as nações seriam julgadas. Que o Deus de Israel faria um dia que todas as nações prestassem contas. E especialmente sobre a atitude deles em relação a seu povo. E depois acrescenta algo muito impressionante. Ele diz: um dia, Israel possuirá a terra de Edom. Porque essa porção
é incluída especificamente na terra que Deus prometeu dar a seu povo. E um dia teriam que possuí-la. E Obadias viu isso. Bom, agora já se passaram mais de 2.500 anos e ainda não aconteceu. Mas a promessa incluía toda aquela parte do crescente fértil, entre Gaza e o rio Eufrates. Inclui essa parte. E ele viu isso. Também viu que não sobraria um sobrevivente da casa de Edom, mas que a terra seria possuída pelos seus donos de direito. E na última parte, versículos 17 a 21, ele vê Israel se expandindo para o norte, terra de Efraim e Samaria, ao sul para o Negueve, ao leste aos montes de Edom e até ao Mediterrâneo no ocidente. Ele viu tudo isso e descreve como se já tivesse acontecido, porque ele viu tão claramente. O que isso tudo tem a ver conosco? Há um Jacó e um Esaú em cada um de nós. E quem já leu a epístola aos Hebreus, lá diz aos cristãos, não sejam como Esaú, que vendeu a primogenitura por um pote de sopa. E ele chorou copiosamente depois que ele fez aquilo. Se encheu de arrependimento e de remorso, mas nunca conseguiu se arrepender. E o Novo Testamento diz, não sejam Esaú, sejam Jacó. E Jacó lutou com Deus até que Deus o deixou manco, mas recebeu a bênção. E é de Jacó que descende o povo de Deus. E os edomitas desapareceram da história. Esaú vivia para o presente, buscando satisfação imediata de suas necessidades físicas, e perdeu o seu futuro por causa disso, que foi exatamente a atitude do rei Herodes, filho de Herodes o Grande, que julgou a Jesus. Era um homem que era tão sensual, tão ávido para satisfazer seus próprios desejos, que deu metade de seu reino a uma dançarina. Ou quis fazer isso. E ela disse, eu não quero metade de seu reino, eu quero a cabeça de João Batista. E foi o que ela ganhou. Uma dançarina. É a síndrome de Esaú. Os Esaús deste mundo vivem para este mundo apenas. Não ligam para o futuro. Só estão preocupados com a satisfação de seus próprios desejos no presente. Bom, há um Esaú em cada um de nós. Mas não o deixe sair. Seja um Jacó, o homem que foi quebrado por Deus e se tornou um príncipe. E o seu nome, Israel, está no mapa de novo depois de 2.000 anos. Quando Deus fala, ele mantém a sua palavra. Quando diz que fará alguma coisa, talvez não o fará até terça que vem. E muitos ficam impacientes. Senhor, quando tu o farás? Talvez tenham que esperar 1.000 anos. Mas se Deus disse que o faria, ele o fará. Por isso podemos confiar em sua palavra. Pequeno Obadias, um dos profetas menores. Mas tudo o que ele disse há de acontecer.